Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Este é o terceiro vídeo da série Falar em Línguas. Então, neste vídeo, iremos conversar sobre um versículo que muitos utilizam para dizer que não é para se falar línguas nas igrejas. Então, eu irei dar refazer uma abordagem que foi feita no outro vídeo para chegarmos a uma conclusão do que realmente Paulo diz neste texto. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então vamos analisar aos poucos o real significado deste texto, que ele diz que muitos utilizam esse texto para dizer que Paulo queria falar 5 palavras no idioma dele, no idioma de Paulo, do que 10.000 palavras na igreja. Então, com isso, eles utilizam de que não se deve falar língua estranha, e sim o idioma, a língua da pessoa. Então, vamos analisar primeiro, antes desse texto, 2 versículos, para que possamos entender realmente. 1 Coríntios capítulo 14, os versos 2 e 3. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, analisando esses 2 versículos, iremos entender melhor o que ele está dizendo no versículo 19. Vamos ler novamente o assunto principal dos versos 2 e 3. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens. O versículo 3 diz que o que profetiza fala aos homens. Então temos aqui 2 coisas diferentes. A primeira é, não fala aos homens. Ou seja, vamos entender aqui que não está falando à igreja. E o versículo 3 diz que fala aos homens. Por quê? Porque há entendimento e eles podem e conseguem entender o que está sendo dito. Então, não vamos confundir línguas, falar em língua, com profecia, que fala aos homens, que fala à igreja, que fala às pessoas. Que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende espírito, fala de mistério, ou seja, é uma conversa entre você e Deus. Então Paulo trata desta conversa entre ele e Deus, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, que ele não está falando em profecia, ele está falando em língua. Que farei, pois? Orarei, não é falar à igreja, falar com Deus, que é um mistério, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, que não tem entendimento, mas também cantarei com o entendimento. Por quê? Porque ele iria orar com o espírito, sem entendimento algum, né? Mas após a oração, então ele iria orar com o espírito e também com o entendimento. São 2 coisas. Cantar com o espírito, ele iria cantar com o espírito, mas também cantaria com entendimento. Por quê? Porque se Paulo ele iria orar a Deus, ele iria orar sem saber o que está falando, mas é orar em língua, no dom. Ele iria orar e não iria entender nada do que ele estaria falando.
falaria, não iria entender. Então o que é que ele faria? O entendimento dele ficou sem fruto, ele ia orar a Deus para que Deus desse o entendimento. Na ótica humana, se qualquer pessoa que fale, digamos, 200 idiomas, se ele for orar a Deus, ele irá orar na língua materna dele. E tudo que se fala em sua língua materna em oração a Deus, quem está falando está entendendo. Então, eis uma prova da glossolalia, ou glossolalia, na oração entre Paulo e Deus. Se eu orar, ele está colocando aqui uma hipótese. Olha, gente, é o seguinte, se eu orar em línguas, eu não vou entender nada do que eu estou orando. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, para que Deus me dê o entendimento daquilo que eu estou orando, e não passando para a igreja. Orando, ele não está falando à igreja, está orando ao Pai, para que eu possa orar em espírito, que é falar em línguas, orar em espírito, mas também está acompanhando o entendimento. Que eu possa cantar em espírito e cantar também com entendimento. Qual de vocês que já orou a Deus e não entendeu o que estava orando e teve que orar a Deus para poder entender? Qual de vocês cantou um hino e teve que orar para que Deus dê entendimento a vocês? Então isso não é nada material, porque dom não se aprende em cursinho, dom não é material, é espiritual. Agora vamos ao versículo de Paulo. Paulo aqui aborda: todavia, eu antes quero falar. Não é que ele não queira falar 10.000 palavras em línguas. Não, língua desconhecida, não. Ele está dizendo, primeiro, antes quero falar na igreja. O que é falar na igreja? Em todo o tempo ele vem falando língua, o dom e profecia. Quem profetiza edifica a igreja. E quem fala em língua edifica a si mesmo. Por quê? Porque ninguém entende, ninguém sabe o que ele está falando. É mistério dele com Deus. Mas quando se fala a igreja, não é língua, é sim profecia. Então vamos ler o texto. Todavia eu quero antes de quê? De falar em língua. 10.000 palavras. Quero falar na igreja, profecia. 5 palavras na minha própria inteligência. Por quê? Porque as 10.000 palavras não seria na inteligência dele, ele não saberia o que estaria falando. Por quê? Porque é língua. Quando ele fala profecia, ele vai instruir a igreja. Qual é a finalidade dele falar essas 5 palavras em sua própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros? Do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 10.000 palavras aí não iria instruir ninguém. Por quê? Porque ele não estaria falando à igreja, e sim consigo mesmo e Deus. Por isso que ele diz, olha, se não houver intérprete, cale-se, fale, você com Deus. Por quê? Porque é língua. Quando é profecia, está falando à igreja. Então não tem nada a ver dizer que esse texto é para se falar no idioma de Paulo, não. Ele poderia estar profetizando ali para a igreja, falando para a igreja em aramaico, hebraico, grego, qualquer idioma, desde que fosse do entendimento dele, do que 10.000 palavras, ele falando sem entender nada. E ele falaria sem entender nada, sim, 10.000 palavras, ele quer falar 5, com a própria inteligência, do que 10.000 sem inteligência. Então, quem é de vocês que fala sem entendimento do que está acontecendo? Então, esta é a interpretação correta do texto, que não proíbe o falar em línguas, que no final de tudo, ele ainda diz, não proibais o falar em línguas. Não proibais o falar em língua. A sua igreja proíbe, ou nem tem como proibir, porque lá não tem. Então, meus irmãos, essa é uma abordagem deste texto. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos.